Muito boa noite, olá minhas irmãs, meus irmãos, todas as pessoas que nos acompanham em mais uma live, em mais uma transmissão da Casa e Amor São João Batista. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Essa é mais uma transmissão que nós fazemos todos os domingos ao vivo no Facebook, Instagram e também disponível no YouTube. Então você que ainda não nos acompanha no YouTube, entra lá no nosso canal, Casa e Amor São João Batista, e siga-nos no YouTube, clica lá também no sininho para você receber notificações de todas as nossas novas publicações. Lembrando que agora as redes sociais estão passando por modificações e no Facebook, por exemplo, as lives estão sendo informadas que os nossos vídeos permanecerão lá na linha do tempo por aproximadamente 30 dias, mas no YouTube as nossas lives de todos os domingos estarão fixas para você maratonar e assistir a todas elas. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas em mais uma live tradicional que ocorre todos os domingos aqui nas redes sociais da Casa e Amor São João Batista, com as bênçãos de Deus para abençoar a semana, para agradecer pela semana que se finda e em agradecimento e pedidos de bênçãos para a semana que se inicia. Muito obrigado a todos os médiuns, a todo o corpo mediúnico da Casa e Amor São João Batista. Muito obrigado ao médium Átila Júnior, nosso líder administrativo e espiritual da Casa e Amor São João Batista e Abreu do Escol. Muito obrigado à nossa irmã Viviane Salme, e nós três ministramos as lives alternativamente aqui na Casa e Amor São João Batista, nas lives da Casa e Amor São João Batista, e eu faço um convite a você para que você não perca, esteja aqui presente na próxima semana, no próximo domingo, com a live que será transmitida pelo nosso líder administrativo e espiritual, Átila Júnior. Ele estará aqui anunciando um presente para vocês. A partir da primeira live do mês de junho, teremos uma grande novidade que com toda certeza agradará e será mais um compartilhamento de bênçãos espirituais para todas as pessoas que acompanham tradicionalmente as lives da Casa e Amor São João Batista, Facebook, Instagram e YouTube. Um aviso muito importante relacionado ao Abrigo Luz de Escol. É muito importante que você continue fazendo visitas aos nossos vovôs e vovós residentes no Abrigo Luz de Escol. As visitas não estão proibidas de maneira nenhuma. Entretanto, neste exato momento em que vivemos um momento delicado com a aproximação do inverno e o aumento do número de casos de doenças respiratórias, por orientação médica, nós estamos solicitando que todas as pessoas que visitem o Abrigo Luz de Escol que levem as suas máscaras, que estejam usando as máscaras, aquelas máscaras que a gente utilizou, se acostumou a utilizar durante a pandemia de Covid. Essas máscaras são obrigatórias no momento. Nós solicitamos que as pessoas tenham o bom senso de usar as máscaras em suas visitas aos abrigos Luz de Escol por orientação médica, porque os idosos residentes no abrigo Luz de Escol pertencem ao grupo mais vulnerável, embora estejam todos eles vacinados com as suas carteiras de vacinações em dia. Há essa orientação médica para que seja preservado o estado de saúde dos nossos idosos e, consequentemente, que seja preservada a sua própria saúde, já que com essa aproximação do inverno, as noites estão cada vez mais frias, então o aumento do número de casos de doenças respiratórias tem se acentuado. Então, por orientação médica, solicitamos a todas as pessoas que tenham esse bom senso de, ao visitarem o abrigo Luz de Escol, todas as nossas visitas a partir de agora serão com acompanhamento e com a necessidade do uso de máscaras. É temporário, daqui a pouco volta tudo à normalidade, mas é para preservar a sua própria saúde e a saúde dos nossos idosos residentes no abrigo Luz de Escol, que, repito, fazem parte do grupo de risco.
estão todos vacinados, todos bem de saúde, é apenas uma medida de prevenção por orientação médica. Muito obrigado a todos pela compreensão. Nesse momento, falando em abrigo de escola, os nossos idosos lá residentes, eles se sentem muito felizes com a sua visita. As visitas não estão proibidas. Todas as pessoas são muito bem-vindas. Os nossos idosos, eles se sentem muito felizes com as visitas de todas as pessoas, eles se sentem mais abraçados pela sociedade, eles que são pessoas que estão numa fase da vida já com extrema vulnerabilidade, então qualquer visita é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado, Nilce Nunes, pela presença. Peço que você compartilhe esse vídeo, se puder e se desejar. Agradecemos pela gentileza do seu comentário pedindo oração. Colocaremos este seu pedido em nossas cestas de orações, materiais, virtuais, para que o plano espiritual e todo o nosso corpo mediúnico nos reforce com as nossas preces e orações em benefício daquilo que você, da graça que você está solicitando. Que Deus te abençoe, abençoe a toda a sua família. Muito obrigado, Nilson. Compartilhe esse vídeo, se você puder, para que mais pessoas sejam agraciadas. O Abrigo de Escola, nossos idosos do Abrigo de Escola, nesse exato momento, necessitam de doações de café, arroz, feijão, itens de higiene pessoal, itens de limpeza, proteínas e qualquer tipo de alimento não perecível, e também o item de maior consumo no Abrigo de Escola, que são as fraldas geriátricas, nos tamanhos G, GG e XG. Lembrando que todas as doações, obviamente, são voluntárias. O Abrigo de Escola, ele vive da doação da sociedade civil, ou seja, da sua doação. Qualquer doação, ela é sempre muito bem-vinda, desde que feita de coração. E é óbvio, se você puder, tudo o que você puder doar, não importa que seja 1 quilo de alimento não perecível, qualquer doação é sempre muito bem-vinda. Os nossos números de telefones e WhatsApp para você obter mais informações sobre como nos doar, inclusive com o seu trabalho voluntário, mesmo temporário, por um dia, por algumas horas. Você pode obter todas essas informações entrando em contato direto conosco através dos números 97037-2487 ou 2667-3437 ou 2797-3655. Como sempre fazemos em todos os inícios das nossas transmissões, das nossas lives de todo o domingo, aqui às 20 horas, nas redes sociais da Casa e Amor São João Batista. Se você quiser e desejar, este é o momento em que a gente prepara o nosso copo de água, para que ao longo dessa transmissão, este líquido sagrado, ele vá sendo fluidificado, purificado, abençoado por Deus e por toda a espiritualidade que nos acompanha ao longo dessa transmissão, com o objetivo de te abençoar. E, ao final, a gente irá consumir este líquido sagrado que terá se transformado em um remédio espiritual que fará muito bem e trará muitas prosperidades e muitos benefícios para a sua saúde material, do seu corpo biológico, assim como do seu corpo mediúnico. Querendo, desejando, você também, ao final, pode compartilhar esta água um pouco com o seu pet, o seu animal de estimação, com todas as pessoas da sua família, para aqueles que desejarem, ou você coloca um pouquinho na garrafa de água da geladeira, está abençoado. Reze com as mãos na direção da sua geladeira, você estará abençoando a sua água, porque Deus estará atuando através de você, da sua fé, estará abençoando a sua geladeira, a sua vida farta, os seus alimentos, a sua casa, tudo que ore, reze, peça a Deus com as suas mãos estendidas na direção da sua carteira, dos seus cartões de crédito, da chave do seu veículo, da sua porta de entrada da sua casa, isso é muito importante, dos seus familiares, mesmo sem que eles não percebam, mesmo que eles não concordem com a sua fé ela pode lhe trazer muitos benefícios, e a todas aquelas pessoas às quais você deseja o bem, a todos aqueles que habitam em seu coração. Deus te abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, até a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre até a hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado mais uma vez a todas as pessoas de fé que estão aqui. Selma Almeida, que acaba de chegar em nossa live, muito obrigado pela gentileza da sua presença. Se você puder, se você quiser, compartilhe este vídeo para que um número maior de pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, ao conhecimento do que representa e do trabalho, do que representa o trabalho da Casa e Amor São João Batista, uma instituição de amor, caridade e fé, e que tem amor no nome, não é à toa. É o amor fraterno que você, com a sua caridade de compartilhar esse vídeo, estará trazendo benefícios para todas as pessoas e, consequentemente, para a sua própria vida. Muito obrigado a todas as pessoas que assistem a este vídeo, a esta live, seja ao vivo, seja no seu momento. Lembrando que eles ficam durante 30 dias no feed de notícias do Instagram, Facebook e também fixo durante tempo indeterminado, vitaliciamente no nosso canal no YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, depois, quando acabar essa live, vá lá, @Casa e Amor São João Batista, lá no YouTube. Siga o nosso canal, clica no sininho para receber notificações de todas as nossas transmissões, todas as nossas publicações novas lá no YouTube. Aqui na rede, no Facebook e no Instagram, todos os dias nós temos publicações atualizando a nossa programação e passando informações pertinentes para você, para o bem da sua vida. Então siga-nos também em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e você estará sempre em contato conosco e entre em contato conosco a hora que você quiser. A nossa casa, a Casa Amor São João Batista, ela existe, o propósito dela é o benefício espiritual da sua vida. Então, seja materialmente ou espiritualmente, estaremos sempre de braços abertos para lhe atender naquilo que estiver ao nosso alcance, e muito do benefício que você mesmo obterá diz respeito às suas próprias atitudes. Mas a gente vai conversando e vai doutrinando e vai apresentando as informações ao longo das nossas transmissões e das palestras ao vivo que a gente profere todas as segundas e terças-feiras a partir de entre 18 e 19 horas, presencialmente, na Casa e Amor São João Batista, lá na rua Aladir de Melo, número 400, no bairro Engenho Pequeno, Nova Iguaçu, porque segundas e terças-feiras são as sessões de cura, de cirurgia espiritual, mas antes de 18 às 19 existem as nossas palestras com informações sobre fé, sobre Deus. Falando em fé, falando em Deus, nós não podemos ignorar um fato preocupante que tem tomado conta, né, do bate-papo, do subconsciente coletivo e das rodas de conversas, a partir das redes sociais também, porque tudo que bomba, entre aspas, assim, nas redes sociais, vira notícia, vai para o noticiário, e quando o poder público se intromete para referendar alguma coisa nesse sentido, aí é que, se o assunto for polêmico, ele ganha notoriedade mesmo. Eu estou falando da bomba, entre aspas, que surgiu nessa semana, que foi há poucos dias, há 10 dias, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a capital do estado, ela aprovou uma lei que institui o dia do bebê reborn. Então, é um pouco preocupante, porque esse tema é um pouco delicado, porque ele ele desvirtua também para alguns problemas de saúde do próprio ser humano, que o poder público também está atento a esses desvios, entre aspas, né, que podem ocorrer relacionado a esse tipo de apego. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. O que é o bebê reborn? Reborn, no inglês, é literalmente renascido, bebê renascido. Mas vamos lá, vamos à realidade prática. Não existe bebê renascido em um boneco. O boneco é inanimado. Ele é morto, tirando aquele do filme lá, do Chuck, do Brinquedo Assassino que a gente via no cinema, que é ficção. O bebê é um boneco. Todas as crianças brincam as meninas brincam de boneca. Na minha época de criança existia um boneco masculino também, que era o Falcon. Quem é da minha geração vai lembrar. Tinha um boneco, vários bonecos. Tudo é comércio, gente, tudo é comercial. Então o boneco Falcon tinha 4 tipos de boneco, com barba, sem barba, louro, moreno, e tinha os acessórios, né? Carrinho
ele era um militar, então tinha os acessórios, as arminhas. Hoje é proibido arma para criança, né? Tem as legislações mais rígidas nesse sentido, justissimamente, por causa do aumento da criminalidade. Mas era o boneco militar, tinham vários casos, enfim, tudo é comércio. Assim como a Barbie. A Barbie até hoje, as crianças, as meninas colecionam Barbie, tem Barbie de tudo quanto é tipo, muitos acessórios, isso é comércio. Compra quem pode, quem quer, mas enfim, o comércio ele tende a estimular as pessoas a gostarem daquilo para comprar. Então, a internet ela tem aí um veículo de comunicação poderosíssimo ao alcance da mão, ao alcance de todo mundo, está na palma da mão. Então todo mundo acaba despejando as suas frustrações do mundo real através de soluções, entre aspas, que aparecem, que se apresentam como, entre aspas, soluções ou pseudo-soluções, que te agradem. Então, quando você, no ambiente virtual, se sente agradado, se sente abraçado, se sente aplaudido, se sente reverenciado por qualquer coisa, comercial ou não, você se sente atraído. Isso é normal. Então as crianças que brincavam de boneca, ok, no período de criança estão brincando de boneca. Agora, a coisa evoluiu de uma tal maneira que, pasmem, recentemente numa novela de grande audiência na TV, lá a personagem da novela teve um bebê, e o bebê que se utilizou para a cena era um bebê reborn, um boneco, não era uma criança. Eu conheço pessoalmente, hoje a menina já está com 18 anos, já é uma jovem, já é adulta, eu sou amigo da família, de uma criança que há 18 anos atrás, há menos de 18 anos atrás, 17 anos e meio, quando ela tinha 6 meses de idade, ela foi selecionada para ser a protagonista, a bebê protagonista de uma novela, uma determinada novela na televisão. Então a mãe passou 6 meses indo com ela aos estúdios de TV, direto, gravando as cenas que iriam, obviamente, depois sendo editadas e iriam ao ar ao longo da novela. Era uma criança, um bebê de verdade. Assim como a gente, se puxar pela memória, a gente lembra de vários bebês de colo, em várias novelas, filmes e por aí vai. Recentemente, na novela, teve um bebê reborn, e era close mesmo, dava um close e você via que era um boneco de borracha. Mas na novela era uma história real. Era uma criança que nasceu. Então, vejam vocês, aí a Câmara dos Vereadores vai e institui o dia da consciência das pessoas que se consideram mães ou pais, enfim, de bebê reborn, que é um boneco, gente, mãe de boneco. Então vamos raciocinar. Nós somos seres que temos o livre-arbítrio e o poder do raciocínio, então vamos raciocinar conjuntamente aqui. Há quem discorde, há quem concorde, mas você, adulto, você quer ter um bebê de brinquedo para você brincar de bebê, ok, o problema é de quem tem. Tudo bem. Tudo na vida tem um limite, tem causas e consequências. Então, a criança, ela brinca de boneca. Quando ela cresce, ela larga a boneca para lá. Por quê? Porque ela está apegada aos livros, aí vem a idade da adolescência, já não se brinca mais de boneca, e por aí vai, ela vira adulta, mas ela continua gostando de boneca. Tem gente que a vida inteira coleciona bonecas. É normal. Agora, quando você pega um boneco, por mais que as características físicas sejam muito parecidas, lembrem um ser humano, você está substituindo, provavelmente, isso aí a ciência explica, que você está fazendo uma substituição de alguma frustração que você tenha para aquele boneco. Então, o bebê reborn, ele tem uma nomenclatura de renascido que, na verdade, é uma mentira. Quando você cria um produto para vender, assim, por exemplo, quando você tem um bebê, um filho de verdade, você batiza, dá lá o nome, né? José, Maria, João, para você, pai e mãe, tem um determinado significado. Quando alguém cria um produto comercial, ele quer dar um nome que dê algum significado para quem vai comprar, para que você se sinta automaticamente atraído pela ideia do que é aquele produto. Então, o bebê reborn, bebê renascido, você se apega com aquilo como se fosse um bebê renascido, mas não tem renascimento nenhum ali. Aquilo é um ser inanimado, morto, sem vida. É um boneco, igual aquele das crianças. Ok, você adulto quer brincar de boneca? O problema é seu. Não entrando muito não tem como fugir muito dessa linha do raciocínio das piadas. Por exemplo, os homens adultos aí, muitos, né, a gente sabe, porque ouve das histórias, da boneca de plástico. A boneca de plástico, ela substituiu uma mulher de ser humano para satisfazer aos anseios de um homem adulto, enfim. O problema é de cada um. Se você vive de acordo com as leis de Deus, respeitando as leis de Deus, respeitando as leis dos homens, não fere a ninguém,
problema é seu, do que você faz dentro da sua casa, dentro da sua vida. Repito, respeitando as leis de Deus, respeitando as leis dos homens e não ferindo a moral e os bons costumes, não ferindo ninguém. Você é dono, você tem o livre-arbítrio, mas toda a regra, ela não é absoluta. Ela tem restrições. A própria lei, ela quando diz lá na Constituição que você tem liberdade, a liberdade ela é controlada. A própria Constituição e a legislação impõem a você os limites, está lá descrito. As pessoas acabam pincelando aquilo que lhe convém. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, não é bem assim. Você faz o que você quiser. Dentro da lei dos homens, senão você vai preso. Você sofre processo. Mesmo não sendo preso, você paga. Você é condenado a multa, etc, etc. Depende do crime. Quando você fere as leis de Deus, é muito mais sério para você que tem fé, porque você estará, enfim, ferindo os seus próprios princípios. Mas a gente vive num mundo material, um mundo materialista. É normal que a gente se apegue às coisas materiais. Tem gente que compra carro por necessidade de locomoção. Tem gente que compra carro por necessidade de status, de se sentir melhor ou maior do que o outro, compra um carro mais novo, porque pode, porque tem dinheiro para isso, obviamente. Então, quando a pessoa se apega a um bebê reborn, olha só o exemplo do que já está acontecendo na nossa sociedade. Quando você pega um bebê reborn, um bebê de brinquedo, e leva ele no hospital público, no SUS, na clínica da família, no UPA, e exige que o médico atenda ao seu bebê, porque você está dizendo, isso só acontece na sua mente. Você está dizendo para o médico que o seu bebê, que é um boneco, está doente, está passando mal. É óbvio que você está cometendo uma infração que pode ser gravíssima, porque imagina que aquele profissional que tem ética médica, ele tem a obrigação de não atender, ele não vai atender um brinquedo. Mas imagina se ele atende, você chega lá na fila, que a gente sabe que quase não tem médico para ninguém, e aí você com o seu bebê de verdade passando mal, você fica esperando meia hora, aí sai da sala lá do pediatra, um bebê de boneco que foi atendido por aquele médico, e o seu bebê, pela demora no atendimento, ele vem a falecer. Quem é o responsável pelo falecimento do seu filho? É aquele médico. Essa pessoa que tem algum desvio aí psicológico, para dizer minimamente assim, isso é na minha opinião, vamos nos aprofundar e cada um tem a sua opinião, lembrando que estamos falando de um assunto muito sério que envolve inclusive ciência, envolve distúrbios que podem ser graves do ponto de vista neurológico, psicológico e psiquiátrico. Tanto é que o próprio governo do Estado, ao mesmo tempo que saiu essa lei que institui o dia das pessoas, da conscientização, enfim, das pessoas que se consideram pais e mães do bebê reborn, existe também um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que também cria uma necessidade de acompanhamento psiquiátrico no SUS para essas pessoas que se apresentam como pais e mães de bebês reborn e exigem que ele seja tratado como gente. Gente, vamos lá. O ser humano, ele nasce, cresce e ao longo da vida ele vai adquirindo diversas frustrações. É normal. A gente quer se afirmar, a gente vive num mundo material, a gente quer dinheiro para viver e às vezes não consegue, nosso trabalho paga pouco e a gente vai sofrendo várias frustrações. A internet está aí hoje com um universo de coisas boas e de coisas ruins para a nossa mão. Tem gente vendendo de tudo. Então aquilo que você se apega, quando você vê, por exemplo, seu filho lá, adolescente, que tem que estudar para a prova, e ele está brincando lá no joguinho de videogame, é porque ali ele se sente acolhido, ele tem um grupo de amigos que falam que ele é bom pra caramba naquele joguinho, ele se sente o master, o the best, the power, the não sei o quê. E aí quando o pai fala, sai daí menino, e corta o celular dele, o que esse pai, essa mãe dá para ele para que ele se sinta com autoestima elevada? Você chama o seu filho de inteligente, bota ele para estudar, dando apenas uma bronca? Você conversa com seu filho? Eu sei que o tempo está cada vez mais escasso, a vida estava cada vez mais corrida. A internet dá a impressão de que o dia não tem 24 horas, mas ele continua tendo só 24 horas. Então, se você não der prioridade ao mundo real e aquilo que realmente importa para a sua vida, você se perde. Porque quem está vendendo as coisas do mundo virtual quer mais é que você se perca mesmo. E existe muita gente querendo que você se perca para você desvirtuar as suas frustrações
e os seus, entre aspas, vamos dizer só frustrações no consumo. Tem gente que se apega, por exemplo, num desafogo da comida. A gente sabe que as massas, macarrão, tem substâncias analgésicas, terapêuticas, te acalmam. Muitas pessoas engordam por causa disso, desenvolvem obesidade. Por quê? Porque come macarrão, fica equilibrado. Tem gente que bebe, desafoga lá as mágoas, se aliena do mundo real, na bebida, ou até em outras drogas. É claro que isso está causando um problema maior. Tem gente que bebe, tem gente que só sai, é viciado em balada, tudo bem. Se você faz as coisas de maneira comedida, equilibrada, e você não fere, repito, as leis de Deus, as leis dos homens, nem a moral, os bons costumes, aqueles princípios que você acredita, e não fere nenhuma pessoa, sobretudo as que estão mais próximas de você, ok, você tem o seu livre-arbítrio. Mas todo livre-arbítrio também tem limites, ele não é absoluto. Entendamos isso. Então, quando você quer brincar de boneco, ou você acredita que aquele boneco é o seu bebê real, ok, mas tem um limite. Você não pode obrigar a outra pessoa a querer entender que aquele boneco é real. Porque na realidade não é. É um boneco. Eu aconselho vocês, eu até anotei aqui, existe um filme muito interessante sobre tudo o que já está acontecendo na internet hoje, na nossa vida misturada, a vida prática, real, com a vida virtual, que é um filme de 2009, olha que já se passaram 16 anos, com Bruce Willis. O filme se chama Os Substitutos. Eu não vou dar spoiler do filme, mas você que tem internet em casa, procure lá no YouTube, provavelmente você vai encontrar o filme completo gratuitamente. No Netflix seguramente tem. Assista ao filme Os Substitutos, se você ainda não assistiu. E reflita. Embora seja de 2009, ele parece que foi feito hoje, em 2025. E fala muito dessas relações virtuais e dos problemas que os seres humanos de verdade, de carne e osso, que somos nós, adquirimos através das nossas frustrações e transferimos isso para o mundo virtual, que é um mundo, entre aspas, vendido como perfeitinho, mas que por trás tem uma gama de pessoas e de empresas manipulando para ganharem, para ficarem milionárias às suas custas, que vão lá comprar um bebê reborn, roupinha do bebê ou outras coisas. A gente já viu esse filme com pessoas que se apegam aos animais, embora os animais sejam seres vivos. É outra história, mas apenas fazendo um breve comparativo, sutil, que eu nem sei se encaixa, cada um tem a sua opinião. Tem pessoas que se apegam aos animais, não querem filhos. Por quê? Os animais obedecem, eles interagem, são seres vivos, são vidas, que inclusive tem legislação que os protege justissimamente. Então quando você fala, eu não quero ter filhos, mas um cachorro eu quero, ok, você está cuidando de uma vida. Tenha responsabilidade sobre aquela vida. Agora, quando você está cuidando de um brinquedo, o bebê reborn é um brinquedo, se ele cair no chão e você chorar porque acha que seu bebê se machucou, aí o problema é teu. Não é do boneco que não é vivo, não é de quem está ao seu redor, não é da sociedade. Então você não pode obrigar, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, que já está acontecendo, é real, obrigar um médico do hospital público a atender, nem o do particular. Embora se você tem dinheiro, vá com o teu bebê reborn no hospital particular e o médico cobra R$2.000 por uma consulta de 1 hora, e você paga, eu não duvido que ele vá atender. Mas se ele tiver que largar a sua consulta para atender um bebê de verdade, provavelmente ele fará. Porque a consulta do bebê de verdade talvez seja 5.000. E é uma vida. Ele tem a ética médica a ser seguida. Então, gente, o objetivo aqui é apenas trazer informações sobre o que já está acontecendo na nossa realidade, nas distorções que muitos de nós fazemos, até porque quando a gente pega o celular para dar uma olhada ali rapidamente nas redes sociais, tem muita coisa que nos agrada mesmo, muita piada que nos tira gargalhadas, a gente vê lá, fica um pouco mais de tempo nas publicações daquelas pessoas que a gente conhece, dos assuntos que nos agradam. Se a gente é estudante de alguma determinada área, os assuntos daquela área aparecem para a gente mesmo, os algoritmos da inteligência artificial, que também não é a inteligência. O tema inteligência artificial também é mais um produto que surgiu
e que foi dado a ele de batismo um nome que se enquadre automaticamente com a percepção do ser humano que vai pagar por aquilo, para que ele entenda e se sinta próximo daquele tema, daquele produto, daquele serviço, enfim, que é a inteligência artificial, porque a inteligência, ela é uma característica única e exclusivamente humana. A inteligência, entre aspas, artificial, que foi assim batizada e que os seres humanos já se acostumaram com ela, estão se habituando, a inteligência artificial é tecnologia. Ela é manipulada por seres humanos iguais a nós que estão lá por trás, ó. Eles sim faturando e ganhando. Porque qualquer coisinha que você faz aí, na internet tem os aperitivos gratuitos, e a partir de um determinado patamar ali, estágio, que você já se acostumou, já gostou, já sabe que aquilo ali pode te ajudar na tua vida, você tem que pagar. E aí você acaba pagando. Começa pagando pouco, daqui a pouco, quando você vai ver, está pagando igual uma conta de telefone, uma conta d'água, e pronto, você está pagando. É positivo? Ok. Quem criou está ficando rico. Você está comprando algo que está te fazendo bem, está trazendo benefícios para a sua vida? Ótimo. Usufrua com sabedoria. Não permita, tenha consciência de frear no momento certo, para analisar, opa, até onde isso está fazendo bem ou mal para a minha vida. Eu posso pagar? Por que eu vou pagar para fazer um texto de uma lauda que fica pronto em 5 minutos? Se eu gastar 1 hora, eu posso produzir esse texto. Opa, eu não tenho dinheiro, então eu vou ralar, eu vou produzir o texto. Eu vou desenhar, se eu sei desenhar, eu vou fazer o trabalho. Eu vou fazer. Vou perder mais tempo, ok, mas eu não tenho dinheiro, então vou fazer. Ah, eu tenho dinheiro, beleza, vou pagar para, entre aspas, a inteligência artificial fazer para mim. Então, o caso do bebê reborn, que é recente e que ganhou as manchetes universais, entre aspas, né, no Brasil, foi por causa da lei municipal do Rio de Janeiro, que institui o dia da conscientização das pessoas que se sentem pais, mães de bebê reborn. Quem é pai, mãe de pet, ok, se considera pai, mãe de pet, pai adotivo é de um ser vivo, estamos falando de um ser vivo. Filho adotivo, as pessoas, existem estudos estatísticos que já demonstram que ao longo das décadas os seres humanos vão tendo cada vez menos filhos, a taxa de natalidade vai caindo. Eu, no total, tenho 3 irmãos, incluindo eu, tenho uma irmã e um irmão. Essa era a média quando eu era criança, ali, quando eu nasci. As famílias tinham 3 filhos, 4, 2, algumas 5. Já na geração dos meus pais e dos meus avós, as pessoas tinham mais. O meu pai teve 9 irmãos, incluído ele. Eram 9 filhos. Outras gerações aí de avós e bisavós, dependendo da região do Brasil, tinham mais. Hoje as pessoas estão tendo um controle de natalidade, as pessoas estão muito mais introspectivas, voltadas para o próprio umbigo, muito mais, entre aspas, egoístas. Por quê? Porque elas trabalham e, obviamente, que um filho é um custo. Custa caro, você tem que trabalhar muito. E as pessoas muito mal dão conta delas próprias, que dirá dar conta do sustento e da formação. Esse é que é o mais difícil, da formação de um ser humano. Se até você, ser humano adulto, percebe lá no seu subconsciente que nem você está totalmente formado, você tem as suas deficiências, as suas frustrações. E essas deficiências e frustrações acabam recaindo sobre a maneira com a qual você educa ou deseduca ou deixa de educar o seu filho ou a sua filha. E por aí vai. É um círculo que se propaga. Então, o nosso objetivo é bater esse papo sobre a conscientização daquilo que a gente necessariamente precisa refletir, sobretudo também em relação à nossa fé. Porque nós estamos falando aqui de fé, é uma coisa que está acontecendo no mundo real, mas até onde a gente quer chegar? É muito fácil, né? E é natural do ser humano a gente dobrar os joelhos, rezar para Deus. Deus, por favor, me ajude, eu estou com um problema. Deus vai te ajudar. Ele vai olhar a tua ficha de merecimento também. Se você é uma pessoa que vive pecando, vive fazendo besteira, opa, peraí. Então Deus opera milagres, mas você tem que fazer a sua parte. Então,
tenhamos a consciência de raciocinar para aquilo que a gente deseja para a nossa própria vida. Deus, ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, na Bíblia, nós encontramos, por exemplo, o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu ou na terra. Está lá na Bíblia Sagrada, que todos nós conhecemos, o livro mais antigo do mundo, em Êxodo 24. Então, tenhamos essa consciência de raciocinar sobre o que nós desejamos. Eu vi recentemente, talvez vocês tenham visto também, na internet, na televisão também, o vídeo de um batizado de uma criança, que as pessoas da família daquela criança, as mulheres, algumas mulheres, foram para a igreja, um templo sagrado, uma igreja católica. Cada um tem a sua religião. Nós estamos aqui batendo papo ecumênico e raciocinando um pouco. Muito obrigado, Sueci Gomes. Muito obrigado, Kleber Garbini. Muito obrigado, Jaqueline Moraes. Muito obrigado a todas as irmãs e irmãos presentes nessa live. Muito obrigado ao médium Átila Júnior, nosso líder administrativo e espiritual. Compartilhe esse vídeo, esse conteúdo, e manifeste aqui nos comentários também aquela graça que você deseja obter de Deus, da espiritualidade, porque Deus e a espiritualidade te escutam, te abençoam, e todo o nosso corpo mediúnico da Casa Emoção João Batista também está atento e a postos para orar e trazer energias positivas de Deus e da espiritualidade para o seu bem e para o bem da sua família. Então, essas mulheres foram para um templo sagrado com roupas hiperdecotadas, com quase tudo da parte de cima à mostra. Era o batizado de uma criança. Algumas com mini saias, que muito mal conseguiam andar, porque quase que apareciam tudo. Então, veja, num ambiente familiar, com famílias. A gente sabe que na Igreja Católica tem várias famílias batizando várias crianças. Então, você está ali com o teu grupo familiar, com a sua criança, do outro lado tem outro. Então, você está num ambiente social. Uma coisa você está dentro da tua casa. A pessoa foi com a roupa, enfim, que do ponto de vista do bom senso, para aquele líder religioso que ele estava, ele achou que aquilo era um desrespeito ao templo sagrado. Ele, obviamente, no seu sermão, ele chamou a atenção para que as pessoas tivessem o bom senso de quando forem para um templo sagrado, né, raciocinassem um pouco, inclusive familiarmente, porque a família está vendo que aquela pessoa vai para uma igreja, para um templo sagrado, batizar uma criança, enfim, com trajes não tão adequados assim, de acordo com o bom senso e com aquela instituição religiosa. Então, tudo isso faz com que a gente raciocine. Vale a pena eu me ajoelhar e pedir a Deus, se eu não olho para o meu umbigo, eu faço um monte de coisas que podem estar me impedindo de prosperar espiritualmente, de alcançar aquelas graças que Deus quer me dar, que Deus está me observando, está estendendo as mãos para mim, mas que eu não estou conseguindo enxergar. Aonde que eu estou errando? Peça ajuda à sua família. Se a sua família não estiver te ajudando, peça ajuda na instituição religiosa que você acredita dentro da sua fé. Não acredita em fé nenhuma? Dobre os seus joelhos, converse com Deus ou com a espiritualidade de acordo com a sua denominação, que você tem alguma fé, e ela te enviará os sinais, colocará na sua frente o texto que você deverá ler, a pessoa a quem você deverá ouvir. As lives da nossa Casa Emoção João Batista, elas prosperam. As pessoas do nada clicam lá para assistir e se deparam com frases motivacionais, inclusive, que fazem com que elas deem aquele clique, opa, é isso que eu precisava ouvir, e elas modificam a sua própria vida, sua maneira de agir. Um livro que a gente lê faz da gente uma pessoa nova, diferente daquela que a gente era antes de ler aquele livro. Então pense nisso, pense naquilo que você quer para a sua vida, para a sua existência, e pense no mundo prático. Não pense naquilo que as pessoas querem imputar a você, querem te entregar. Se alguém não gosta de você, o problema é da pessoa.
Mas se você não gosta de alguém, o problema é seu. Então doe amor, pense no amor, raciocine de modo humano, sobretudo com aqueles que te cercam diretamente. A sociedade, os teus amigos, os colegas de trabalho, os problemas que as pessoas têm e que se apresentam na sua frente, finja que não são com você. Não é que você vai virar as costas. Se alguém te pedir ajuda e tiver ao teu alcance ajudar, ok. Ajudar a quem, não importando o que. Ajude as pessoas sem se importar com quem seja. E não espere nada em troca. Porque dentro da sua fé, quem precisa estar enxergando está. Que é o teu Deus, a tua espiritualidade, teu anjo da guarda, aquela espiritualidade dentro da denominação que você determina, dentro da sua fé, qualquer que seja a sua religião. Então faça o bem. Quantas e quantas vezes algumas coisas positivas aconteceram na sua vida e você perguntou para você mesmo, até em silêncio, como é que isso aconteceu na minha vida? Do nada, né? Essa expressão do nada, de vez em quando surge. Do nada aconteceu isso. Às vezes coisas não tão boas, às vezes coisas maravilhosas. É a tua espiritualidade te abençoando, fazendo na sua vida o milagre acontecer. Às vezes a gente percebe, às vezes não. Mas é muito importante que mantenhamos o nosso exercício de fé. Dentro da fé que a gente acredita. Se é Deus, é Deus. Se é Buda, é Buda. Se é Exu, não importa a denominação que você dê. Cultive a sua fé. Pergunte a quem possa te ajudar. Não está satisfeito com a resposta? Pergunte a outro. Peça ajuda, porque antes de você pedir ajuda, você já tem 50% de chance de conseguir um sim. É um índice altíssimo de sucesso. Então seja positivo. A Casa e Amor São João Batista está com os braços abertos e as portas abertas para te receber e para te auxiliar e para te ajudar naquilo que for preciso. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Rubem Marques da Silva Júnior, muito obrigado pela gentileza da sua presença. Todas as pessoas que estão nos assistindo podendo fazer a caridade, inclusive Elza Olmo, que acaba de entrar, todas as pessoas que puderem fazer a caridade. Não é para mim, não é para a Casa São João Batista, não, é para você mesmo. E para as pessoas que receberão, se puder, se desejar, compartilhe este vídeo, este conteúdo, que pessoas que necessitam poderão acessar e também serem agraciadas por Deus e por toda a espiritualidade. Muito obrigado. Então, pensemos, raciocinemos para onde caminha a humanidade, para onde a gente quer ir. Não tem nada que a gente faça no plano terreno que não afete a vida do outro. Então, quando a gente pergunta qual é o sentido da vida, qual é o sentido da minha vida, o que eu estou fazendo aqui no planeta, a maioria das pessoas já deve ter feito essa pergunta para si própria. E não sou eu que vou responder, não. Jesus já disse. Várias pessoas muito evoluídas em relação ao assunto de espiritualidade já disseram que não há nada que você faça na vida que não seja em proveito do outro. Tudo é para quebrar o galho de alguém. É para ajudar alguém. A consequência pode ser você se ajudar. Mas quando você mira unicamente no propósito do teu umbigo, você se fecha para o verdadeiro propósito da existência humana, que é o bem comum, é ajudar aos outros. Por exemplo, quando você abre uma barraquinha para vender coxinha ali na esquina, vende um lanche, coxinha com guaraná. O que é que você está fazendo? Ok, está ganhando dinheiro para você sustentar a sua família e a você. Mas se a sua coxinha for ruim, a pessoa vai provar a primeira vez e não volta mais, vai comer lá na outra esquina onde tem outra coxinha. Então você vai fazer a melhor coxinha que você puder fazer para agradar ao outro. Não só para matar a fome daquele que está ali fazendo um lanche rápido, mas para que ele se sinta feliz. Você servirá a coxinha, servirá o lanche, ok, pegará o dinheiro, mas vai dar um sorriso. Se puder bater um papo com ele, baterá. Então aquela pessoa saindo do seu estabelecimento ali, pode ser uma barraquinha, feliz, ela volta.
que simpatizou com você porque você tem uma boa aura, uma boa energia, uma pessoa que irradia positividade através de Deus. Deus se manifesta através de você e alcança aquela pessoa. Então, se você pensar só no dinheiro, você talvez não dê o sorriso. Talvez você nem lave a mão para pegar no dinheiro, para pegar na coxinha. As pessoas estão observando. Quando você tem o propósito de fazer as outras pessoas felizes, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você faça, não importa o que você faça, você fará pensando no bem do outro. O sucesso e o lucro é consequência natural. Vai acontecer. Se você trabalha bem para uma empresa, você não está fazendo bem para o chefe, nem para o patrão. Está fazendo bem para a empresa vender aquilo que ela quer vender. E lá na ponta da linha, quem vai comprar tem que se sentir feliz com a empresa. Que vai comprar mais, que vai fazer com que aquela empresa dure por mais tempo. Automaticamente vai dar mais dinheiro para o patrão e vai dar mais dinheiro para que aquela empresa fique, permaneça por mais tempo. E quem é que está lá dentro? É você. Você é a empresa. É o seu emprego. Não importa que você ganhe um salário mínimo ou que você ganhe um salário maior. Você pode ser promovido dentro da empresa trabalhando bem, pensando no outro. Esse outro não é só aquele que vai comprar o produto lá na rua, não. É o teu colega de trabalho, ajuda ele. Tem sempre alguém te observando. As câmeras hoje de segurança estão nos observando o tempo inteiro. Quando você bota o pé na frente de alguém, tem alguém filmando. Nem que seja no olho. E está vendo que você não é uma boa pessoa. Ou não cometeu um bom ato naquele momento. Pode ter sido uma brincadeira, não importa. Mas é importante estarmos atentos e fortes. Então, se não for para quebrar o galho de alguém, se não for para ajudar alguém, a vida não vale a pena. Por isso a Casa e Amor São João Batista tem as portas abertas e o coração aberto para te receber sempre que você precisar, quiser e necessitar. Então, nós já pedimos aqui algumas ajudas e orientamos que você leia e reze o Salmo 91, a prece de Cáritas, o Salmo 91 durante 7 vezes durante essa semana. Pode começar a ler a primeira vez nessa semana, hoje. Leia uma vez por dia ou 7 vezes seguidas, à vontade. Lembramos a vocês que todas as terças-feiras, exatamente às 20 horas, nós temos cirurgia espiritual à distância para animais. Você que tem o seu pet, o seu animalzinho, entre em contato conosco para passar as informações do seu animal, se ele estiver num estágio de necessidade clínica um pouco mais avançada. Dependendo da necessidade, poderá ser agendada para você visitar a Casa e Amor São João Batista com ele, para que ele seja diretamente atendido pelo plano espiritual incorporado nos nossos médiuns. Toda segunda e terça-feira, sempre com início às 18 horas, de 18 às 19, palestras, e a partir das 20 horas, cirurgia espiritual presencial. Ordem de chegada, lá na rua Aladir de Melo, número 400, bairro Engenho Pequeno, Nova Iguaçu. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Casa e Amor São João Batista, consultas grátis de Umbanda com entidades de luz. Na próxima quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, consultas grátis de Umbanda com Exu e Pombagira. Início às 20 horas, como eu disse, é gratuito, é só chegar. Pedimos, por favor, a todas as pessoas, e relembrando o exemplo que eu dei aqui, para que todas as pessoas usem trajes respeitosos a um templo religioso. Lá é um templo religioso. Como as entidades espirituais se comportam no plano terreno, é problema delas e da espiritualidade. Como você, ser humano, se comporta socialmente dentro de um templo religioso, aí é um problema seu. É um problema seu com as pessoas que estão ao seu redor, os teus irmãos de fé, e com a espiritualidade também. Então, por favor, trajes adequados, é o que a gente sempre solicita. Se possível, roupas brancas ou tons mais claros. Alguns homens, por exemplo, vão de chinelo, camiseta e short.
de acordo com o bom senso, não é um traje adequado, mas se essa é a sua única roupa, não tem problema nenhum. Agora, as meninas que eventualmente vão com um traje muito decotado, ou aquele vestido tubinho que mal respira, sobe tudo. Gente, você está num ambiente religioso. É um templo religioso, um templo sagrado. Você está de frente para a espiritualidade. Além das pessoas que estão ali socialmente com vocês, famílias, os irmãos, os médiuns da Casa de Amor São João Batista, muitos familiares ali trabalham, muitas famílias estão lá, homens, mulheres, com suas esposas, maridos, filhas, filhos. Então tenhamos a noção. É óbvio que se você não tiver roupa nenhuma, aquela que está no teu corpo é a única que você tem, você vá do jeito que você puder. Mas podendo, tenha o bom senso do respeito ao templo religioso, porque a sua conduta está sendo vista e anotada por Deus e pela espiritualidade, e isso pode depor ao seu favor. Junto aos teus pedidos, porque se você vai a um templo religioso com fé, você deseja alguma coisa, você quer que a espiritualidade, que Deus, que as entidades religiosas, que os mentores espirituais, que os guias espirituais te ajudem de alguma forma. Como eles vão te ajudar se antes você mesmo não se ajuda? Então esteja preparado, tenha sempre o bom senso. E sejam todas as pessoas muito bem-vindas à Casa e Amor São João Batista, presencialmente e virtualmente, aqui em nossas lives, todos os domingos, com início sempre às 20 horas, Facebook, Instagram e YouTube. Corre lá depois dessa live, no nosso canal no YouTube, @Casa e Amor São João Batista e Abrigo Luz Escola, e se inscreva em nosso canal e clique no sininho, para que você receba notificações de todas as nossas novas publicações que colocamos lá no YouTube. Inclusive o podcast Quebrando o Tabu, regularmente episódios novos, apresentados pelo nosso líder administrativo e espiritual, o médium Átila Júnior. Muito obrigado, Maria Alice Rodrigues, pela presença aqui nas nossas lives. Todas as pessoas que puderem compartilhar este conteúdo, compartilhem. E se no Facebook você não encontrar mais, porque agora o Facebook está avisando que você vai deixar a live lá por 30 dias, você encontra no Instagram, você encontra no nosso canal no YouTube, de forma vitalícia. É só ir lá, maratonar. Semana que vem, o líder administrativo e espiritual Átila Júnior estará por aqui, trazendo uma novidade muito boa para todas as pessoas sobre o que acontecerá com as nossas lives, já a partir da nossa primeira transmissão do mês de junho, o mês 6. Então, até semana que vem, com mais uma live da Casa e Amor São João Batista. Lembrando que a Casa e Amor São João Batista fica na rua Aladir de Melo, número 400, bairro Engenho Pequeno, Nova Iguaçu. O Abrigo Luz de Escola, rua Padre Antônio Vieira, 472, bairro da Luz, também em Nova Iguaçu, pertinho da Via Light e do Shopping da Pedreira. Repetindo, e se você não anotou, não tem problema, volta lá na live, volta lá no nosso feed de notícias, porque diariamente, em todas as nossas publicações, a gente tem lá as informações de contato, o endereço, o telefone. Nossos telefones e o WhatsApp são o 97037-2487 ou 2667-3437 ou 2797-3655. Raciocinemos, tenhamos o bom senso e lembremos que a liberdade não é absoluta. Respeitemos as leis de Deus, as leis da espiritualidade, as leis dos homens, e tenhamos o bom senso do respeito a todos os nossos irmãos, a nossos familiares, a todas as pessoas que nos cercam. Tenhamos o bom senso. Conta conosco, vem com a gente, dê a mão em quem tem amor até no nome. Casa e Amor São João Batista, que Deus te abençoe. Pode beber a sua água se você preparou o seu líquido, que agora está transformado em um remédio espiritual, que fará muito bem para o seu corpo biológico e para o seu corpo mediúnico. Muito obrigado, Deus, e toda a espiritualidade, por mais uma transmissão, mais uma live da Casa e Amor São João Batista. Deus abençoe a todas as pessoas. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. Muito obrigado. Compartilhe este conteúdo. Marque as pessoas a quem você deseja abençoar ou que a espiritualidade abençoe.
Coloque aqui nos comentários as bênçãos que você deseja receber de Deus, da espiritualidade, e prepare-se para o milagre acontecer em sua vida.